Os jogos, com certeza, são uma das formas mais antigas de entretenimento no mundo. Desde cartas de baralho, jogo de dama, xadrez, e até mesmo os famosos jogos de videogame. Hoje em dia, os jogos são super avançados, né, com gráficos realistas que parecem que saiu de um filme de ação. Mas nem sempre as coisas foram assim. No começo de tudo, os videogames eram bem simples. Mas mesmo sem cor, sem áudio direito, com os bonequinhos tudo torto, né, não dava nem pra saber o que estava acontecendo direito ali na tela, os jogos eletrônicos e consoles foram evoluindo até virar o que é hoje. Então, no vídeo de hoje, vamos ver juntos todas as gerações e evoluções dos videogames. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, desce a tela, clica nesse botãozinho vermelho. Se tá vermelho é porque você não se inscreveu, então clica aí. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí porque esse vídeo tá bem maneiro, tá bem legal. E agora então, vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, Game Boy Marques. Opa galera, eu sou o Daniel, Xbox Molo. Mas antes da gente te mostrar as evoluções e todas as gerações dos videogames, deixa eu te perguntar uma coisa. Você aí, já assistiu Cavaleiros do Zodíaco? Provavelmente sim, né? Porque ele é um clássico mangá e anime, que fez muito sucesso na década de 80, 90 e faz sucesso até hoje. Ele saiu do mangá para as telas, e agora você pode reviver essa nostalgia com o novo jogo Saint Seiya Legend of Justice. Lançado agora, galera, no dia 12 de julho. Ele é um RPG de cartas baseado nos Cavaleiros do Zodíaco, que vai fazer você reviver as lembranças das icônicas batalhas da série. Ele é o primeiro jogo Saint Seiya Mobile de tela vertical e RPG Idle, onde você pode jogar em qualquer lugar, a qualquer momento. E nesse novo jogo você terá acesso aos 88 cavaleiros, cada um com seu próprio estilo de luta e habilidades. E também contará com os 4 elementos, além de luz e trevas e também com 4 classes diferentes. E usando tudo isso então você vai montar o melhor time de cavaleiros que conseguir, para assim derrotar todos os inimigos que aparecerem. Como por exemplo os 12 Cavaleiros de Ouro e também a Guerra Galáctica da Saga do Santuário. Então galera, já baixa o jogo Saint Seiya Legend of Justice, porque você não vai querer ficar para trás, não é mesmo? Aproveita também para seguir a página oficial do Facebook, que vai estar no primeiro link aqui da descrição. Inclusive, depois de baixar o jogo, terão Cavaleiros de Ouro gratuitos disponíveis para você. A gente aqui do Você Sabia está desafiando você a montar a sua melhor equipe, beleza? Para assim, embarcar na jornada de esmagar a conspiração do mestre e salvar a Saori. Então galera, o desafio tá dado, quero ver quem vai conseguir montar o melhor time dos Cavaleiros do Zodíaco. E agora então galera, vamos conhecer todas as evoluções e gerações dos videogames. E a história do videogame, galera, começou há muito tempo atrás, lá por volta da década de 50. Quando foram lançados os primeiros jogos, mas ainda não eram tão acessíveis assim. Como por exemplo o jogo chamado Birth the Brain, lançado em 1950, que simulava um jogo da velha. E nesse jogo você jogava o jogo da velha contra a própria máquina, que era inclusive uma máquina gigante. E em 1958 também tivemos o famoso Tennis for Two, um joguinho que funcionava num osciloscópio, onde os jogadores tinham que rebater a bola de um lado para o outro. Só que esses jogos, galera, funcionavam em megacomputadores da época. Computadores que ninguém tinha em casa, eram coisas de empresas. Então o mais comum é considerar o lançamento dos videogames, dos consoles, a partir do momento em que você podia adquirir o produto e jogar na sua própria casa. E agora vamos ver como os videogames domésticos nasceram. Primeira geração, o nascimento dos videogames. 1972 a 1978. A primeira geração dos videogames domésticos começou por volta de 1972 e durou até mais ou menos 1978. E essa revolução veio pelo fato de você comprar o videogame e levar ele para sua casa, podendo jogar assim na sua própria televisão. Antes dessa época existiam algumas invenções, como já falamos, que também dava para jogar, mas os jogos funcionavam apenas em computadores analógicos, coisas que não eram nada acessível na época, que só tinha dentro de grandes empresas. Então só foi em 1966 que realmente começou a ser desenvolvido o primeiro videogame da história, um aparelho que funcionava exclusivamente para jogar. Então podemos dizer que o primeiro videogame com esse conceito foi o Brown Box, criado pelo engenheiro Ralph Baer. E a partir então dessa criação do engenheiro, uma empresa teve a ideia de criar e comercializar um produto parecido. E assim foi lançado o Magnavox Odyssey, que apareceu em setembro de 72. Ele, galera, era um aparelho bem simples, sem som e sem cor. E para simular o ambiente, as texturas e tudo mais, o jogador tinha que colocar na frente da televisão uma folha de acetato colorida, para assim alterar a cor de acordo com o jogo. O controle dele era conectado por um fio maior que o normal, com 3 botões giratórios, 2 na esquerda
esquerda, um menor e outro maior e outro na mão direita. Algo bem diferente dos controles hoje em dia. Você tinha que ficar girando e tudo mais, sabe, galera? E o único botão de clique que esse videogame tinha era o botão de reset. E essa versão do Magnavox Odyssey teve 27 jogos distribuídos nos seus 12 game cards. Outro destaque dessa geração, da primeira geração dos consoles, foi o console Coleco Telstar, que foi produzido entre 1976 e 1978 e tinha o preço mais em conta do que o Magnavox. E esse então, galera, podemos dizer que foi o primeiro passo dos consoles. O ser humano ainda estava basicamente descobrindo esse mundo novo dos consoles. Então tinha muito ainda para aprender, explorar e evoluir. Segunda geração, o sucesso do Atari e o Crash de 1983. 1978 a 1984. A segunda geração dos videogames foi marcada com o início da era dos cartuchos. Cartuchos que vinham com vários jogos para poder jogar ali no seu aparelho, usando microprocessadores de 8 bits. O primeiro console dessa geração foi o Fairchild Channel F, lançado em 1976 pela empresa Fairchild Semiconductor. Esse foi o primeiro videogame a usar cartuchos programáveis, o que se tornaria um padrão por quase 2 décadas seguintes. Porém, o console mais famoso dessa geração foi o Atari 2600. Ele foi projetado por Jay Miner e lançado em setembro de 1977, lá nos Estados Unidos, e chegou no Brasil somente em 1983. Quando o Atari chegou no Brasil, já estava quase no fim da segunda geração de consoles, mas esse sem dúvida foi o principal videogame da época. Ele, galera, foi campeão de venda, alcançando incríveis números de 250 mil a 550 mil cópias vendidas. Por ano. Além dos novos games, o controle também era novo. E você podia também comprar vários periféricos para acompanhar na sua jogatina, como por exemplo teclado, pistolinha e várias outras coisas. Alguns outros consoles inovaram ainda mais, como por exemplo o Vectrex, que tinha monitor próprio e gráficos vetoriais, mas infelizmente não chegou a fazer muito sucesso. E apesar dos jogos ainda serem bastante simples, eles já eram bem diversificados, então tinha jogo de esporte, tinha jogo de luta, de corrida, de aventura. Espaço. Exatamente. Tudo quadradinho, mas tinha tudo. E foi nessa geração, na segunda, que algumas grandes marcas e desenvolvedoras de games apareceram no mercado, como por exemplo a marca Activision, que foi fundada em 1979. E nesse ano também surgiu o Microvision, o que seria o primeiro console portátil. E olha como ele era diferente, galera. Nele, você trocava tipo a capa do console de um jogo para outro, o que trazia novos jogos e novos botões. Esse período era visto como a era do ouro dos videogames. E o Atari, galera, vendeu tanto, fez tanto sucesso, né, deixou todo mundo maluco, que acabou incentivando várias empresas a entrarem no ramo do videogame. Com isso, então, todo mundo queria produzir um console, né? É a nova moda. O que você tá fazendo? Eu tô produzindo um videogame aqui, né? Só para vocês terem uma noção, em menos de um ano, entre a metade de 82 até os anos de 83, foram lançados o Emerson Arcade 2001, o Collection Vision, o Entex Adventure Vision, o Vectrex, o Atari 5200, o Intellivision 2, Coleco Gemini. Olha o tanto de videogame, olha o tanto de marca. Isso marca famosa, né? Imagina as desconhecidas. Todo mundo queria fazer um dinheiro com o videogame. E com esse tanto de jogos e com esse tanto de consoles, tinha muita coisa legal, mas também tinha muita coisa que não foi pra frente. Porque no meio de tudo isso, o que mais tinha, galera, eram videogames ruins, com jogos nada a ver, sabe? Sem jogabilidade. Sem gráfico. Às vezes você olhava e falava, mano, o que é isso? E assim a segunda geração, que estava sendo considerada como a era de ouro dos consoles, acabou terminando da pior forma possível. Com o famoso Crash de 1983, onde foi decretada a morte dos videogames na América. Isso mesmo, galera. Em 1983 o impacto foi tão grande que acabou balançando a economia de muitas empresas, fazendo muitas pessoas acreditarem que o futuro dos videogames já tinha acabado, que não ia muito longe. Só que na verdade eram os jogos ruins que estavam fazendo. Na verdade era... E ninguém queria comprar mais. Era jogo e videogame flopou, em excesso. Né? Exatamente. Fazendo várias empresas falirem, né? Mas como aqui no Brasil as coisas sempre chegam mais tarde, anos depois, né? Essa crise de videogame nem apareceu por aqui. E enquanto muitos achavam que esse seria o fim dos videogames, a terceira geração dos videogames estava renascendo no meio desse semi-apocalipse. Terceira geração. Nintendo surgindo como uma fênix. 1984 a 1990.
Depois dessa confusão maluca, algumas empresas japonesas apresentaram novos protótipos de videogames de 8 bits para tentar reviver toda essa bagunça que aconteceu no mercado. Foi aí que a Nintendo trouxe uma revolução, que acabou salvando os videogames dessa enorme crise. A Nintendo lançou o famoso console Famicom, que é mais conhecido aqui no ocidente como NES, ou Nintendinho. Esse foi o videogame de maior sucesso da época, o que ajudou a indústria de videogame a se recuperar da crise de 1983. E além disso, também, esse novo videogame criou novas tendências, estabelecendo assim padrões que seriam seguidos pela indústria dos videogames durante vários e vários anos. O NES, galera, tinha uma jogabilidade em 2D e trouxe o Super Mario Bros. Com aquela jogabilidade de side-scrolling. Que, pra quem não sabe, são aqueles jogos em que a tela vai acompanhando o personagem de trás pra frente pra trás, basicamente uma rolagem lateral. Além disso, o controle também tinha mudado bastante, e ao invés daquele padrão de joystick da Atari, o controle era achatado e tinha os botões no formato de cruz para se movimentar. Os famosos direcionais, que também foram utilizados por outras empresas durante vários e vários anos. E existem até hoje. E já em relação às tecnologias dos videogames dessa geração, a maioria dos outros consoles já possuíam processadores 8 bits, só que eles não conseguiam utilizar 100% desses processadores. Foi a partir dessa terceira geração que finalmente eles conseguiram, o que deixou ela conhecida como a verdadeira geração 8 bits. Pela primeira vez, os bonecos na tela pareciam realmente alguma coisa. Não era só um aglomerado de pixel colorido, dava pra entender o que estava desenhado ali. Animais, ninjas, encanadores, carros, tudo era mais fácil de ver. Os jogos tinham mais cores, mais resolução, a qualidade do áudio era melhor, existiam músicas nos games e até mesmo voz digitalizadas. Além disso, nessa época tivemos outros consoles, como o Master System da Sega e o Atari 7800, que fez um sucesso bem menor. Então, no fim dessa geração, a Nintendo, que nem existia na geração anterior, já era uma gigante no mercado, e eles acreditavam que essa tecnologia 8 bits se manteria durante muito tempo. Mas a Sega pensava diferente e uma batalha estava prestes a começar. Se é 8 bits, já vai 16. Se a Nintendo dominou os 8 bits, vamos correr para dominar os 16. Quarta geração, Sega contra Nintendo. 1990 a 1996. Essa quarta geração, galera, também ficou conhecida como a Guerra dos Consoles. Ela foi marcada pelos videogames de 16 bits e também pela batalha entre duas grandes marcas, a Sega e a Nintendo. A evolução dessa geração foi, na verdade, melhorar o que tinha sido feito na terceira geração, e não necessariamente revolucionar ela e criar coisa nova. E com isso, então, nessa ideia de melhorar, os processadores agora tinham 16 bits. Os jogos tinham mais camadas, mais profundidades, né? Tinha mais realismo. Os áudios com mais canais, os RPGs tinham vários cenários e os controles tinham um novo design e mais botões. Tudo isso para que você tivesse uma melhor experiência dentro do game. Então, o primeiro console dessa nova geração foi o TurboGrafx 16, que ficou mais conhecida como PC Engine. No Brasil eles falam assim, eu sei que é Engine, né? Mas beleza. Esse console foi lançado em 87 pela NEC e Hudson Soft. Mas com a chegada das grandes concorrentes, o PC Engine acabou ficando para trás. Isso porque, se liga só quem estava brigando com eles: Mega Drive da Sega, Neo Geo da SNK e o Super Nintendo, os NES, que era a versão 16-bit do Nintendo, que mais uma vez foi o console mais famoso e mais vendido da época. E foi nessa época também que surgiram os primeiros consoles baseados em CDs, como por exemplo o Sega CD e o PC Engine CD. Mas o que realmente marcou essa quarta geração foi a intensa disputa entre o Mega Drive da Sega com o Super Nintendo da Nintendo. De um lado a gente tinha o bigodudo Mario e do outro a gente tinha o ouriço azul, o Sonic. O Mega Drive da Sega foi lançado em 1988 e ele tinha, galera, o dobro de capacidade dos seus antecessores. E como eles aproveitaram e lançaram antes do Super Nintendo, eles acreditavam que esse videogame seria suficiente para desbancar a Nintendo. E por incrível que pareça, o videogame realmente foi um sucesso extraordinário no mundo inteiro. Só que isso durou até a Nintendo entrar na jogada mais uma vez e dar o seu contragolpe, lançando o tão famoso Super Nintendo. E em novembro de 90, 2 anos depois, a Nintendo lançou o Super Nintendo, que tinha um hardware superior ao rival e trouxe uma tecnologia inovadora, um Mode 7. Com ele, era possível fazer rotações nos gráficos dos jogos, o que dava uma imersão ainda maior. E também, por outro lado, quem entrou na guerra foram os portáteis. Então a batalha ficou com o Game Boy da Nintendo contra o Game Gear da Sega. Teoricamente, o Game Gear dava uma surra no Game Boy em questão técnica. Enquanto o Game Boy era monocromático, né, a telinha verde, Vai ser um tijolo? o Game Gear já era colorido. Só que o primeiro Game Boy ainda ganhou essa disputa, por causa de dois fatores. Número 1,
uma bateria que durava ao infinito. E o segundo fator é que ali no Game Boy você podia jogar um jogo que estava fazendo muito sucesso na época, o Tetris. Tetris se tornou uma febre global no Game Boy. Porém, galera, como tudo na vida acaba passando, os jogos 2D já estavam com seus dias contados. E a tecnologia estava cada vez mais próxima dos mundos 3D. Quinta geração, a revolução dos 3D. 1996 a 1999. A quinta geração, a princípio, era a geração dos 32 bits, e os primeiros consoles foram o 3DO, o Amiga CD32 e também o Atari Jaguar. Porém, esses primeiros consoles dessa quarta geração foram esquecidos com a chegada dos grandes, como por exemplo o Sega Saturn, o Nintendo 64 e uma nova empresa que estava dando as caras nesse novo mundo, o PlayStation da Sony. Eles foram além e trouxeram um videogame com 64 bits, com mais capacidade de processamento e armazenamento. O que fez essa geração ser conhecida como geração 32/64 bits. Foi aí que o 2D saiu de cena e entrou o 3D, uma grande revolução nos gráficos dos jogos. E se você acha que nessa altura do campeonato a disputa entre a Sega e a Nintendo continuaria firme e forte, você tá muito enganado. Isso porque no meio dessa batalha a Sony apareceu no mercado gamer e no dia 3 de dezembro de 1994 lançou no Japão o seu amado PlayStation. E aí, por conta dos seus preços mais baixos, pela sua arquitetura nova e interessante e também os seus ótimos jogos, o PlayStation disparou na frente dos outros. Além disso, os controles dos novos videogames também mudaram. No Nintendo 64, por exemplo, foi adicionado um direcional analógico, que deu mais precisão na movimentação de um cenário 3D. Já no PlayStation, os botões eram um pouco maiores e também foram adicionados mais botões, como por exemplo os famosos L2 e R2. E foi nessa época também que começaram a surgir os cartões de memória e também surgiram os Rumble Packs. Que, para quem não sabe, era um acessório que ficava acoplado no controle para poder fazer alguma coisa a mais, como por exemplo produzir vibrações, algo que não existia ainda. Esse acessório de vibração foi lançado em 97 pela Nintendo para o seu Nintendo 64. E para contratar essa tecnologia, a Sony lançou a sua versão DualShock, que era uma versão do controle de PlayStation 1 que já vinha com a vibração ativada. Você não precisava colocar nada, não precisava colocar pilha, o controle já estava ali prontinho para você jogar. Além disso, exceto pela Nintendo, todos os outros videogames já estavam utilizando o CD no lugar do cartucho. Essa então foi a quinta geração. O que será que estava por vir na sexta geração? O renascimento da Sega? A teimosa Nintendo mudando de cartucho para CD? Ou a Sony se mantendo na liderança com o PlayStation? Sexta geração. Adeus Sega e olá Microsoft. 1999 a 2004. Essa geração pode ser considerada como a era dos 128 bits, mas essa coisa de classificar os consoles pelo bits foi abandonada a partir daí. Nessa sexta geração, os cartuchos saíram completamente de cena, e o DVD começou a ser o novo padrão. Aqui também entram os gráficos 3D com mais qualidade, ficando cada vez mais próximo das performances de PC. E além disso, nessa geração, que também começou, de uma maneira bem pequena, a surgir o foco e o interesse em jogos online. E o primeiro console dessa geração foi o Dreamcast, da Sega, que mesmo através de uma conexão mais simples, já era possível jogar online. Depois dele veio o PlayStation 2 da Sony, o GameCube da Nintendo e, por fim, o famigerado Xbox da Microsoft. Lançado em 2001 nos Estados Unidos, o Xbox era basicamente um PC Pentium 3, potente, modelado para jogos. E foi aí que começa a história da Microsoft com os consoles, que praticamente entrou no mercado substituindo a Sega. A Sega deixou de lado a produção de consoles e focou apenas na produção de jogos. E a entrada da Xbox na jogada fez os outros concorrentes elevarem o seu padrão de qualidade. E o aparelho já era tão potente que ele não rodava só jogos, você podia também fazer outras coisas, né? Ver filmes, acessar a internet, mesmo que aqui no Brasil a gente não tinha lá os cabos, não tinha uma conexão muito boa, já era possível sim fazer várias coisas com o videogame. Com o Xbox, no caso, né? E com isso, então, os videogames entregavam basicamente a mesma coisa. Não tinha nada muito de diferente entre um e outro. Então, qual seria o diferencial dos consoles a partir daí? O que pesaria mais na hora da compra de escolher um videogame novo? Por que você ia comprar esse e não aquele, já que tá tudo meio igual? A resposta é simples: jogos exclusivos para cada plataforma. O GameCube da Nintendo, por exemplo, que era um videogame super potente, muito mais forte que o PlayStation, tinha uma biblioteca de jogos bem inferior às outras, e isso acabou complicando um pouco nas vendas. E nessa altura do campeonato, a Nintendo tinha abandonado os cartuchos e tinha inventado um padrão novo de mini DVD. E foi também nessa geração, galera, na sexta, que começaram a aparecer as famosas DLCs, de uma forma mais organizada. Que, pra quem não sabe, DLC é um conteúdo extra que a pessoa pode baixar ou comprar para os seus jogos.
jogos, como por exemplo mapa novo, personagem, missões. E nessa época os portáteis também não foram esquecidos, viu galera? A gente teve o WonderSwan, o Neo Geo Pocket Color, o N-Gage da Nokia, que na verdade era mais um smartphone, né? Tipo na época do N90. Isso, só que voltada para o mundo dos games. E a Nintendo também super firme e forte depois do sucesso do Game Boy Color, estava lançando o Game Boy Advance em forma horizontal e o Game Boy SP, aquele que abria. Que mesmo sendo portátil, galera, já era muito mais avançado do que o Super Nintendo. Sétima geração, a geração dos movimentos. 2005 a 2011. Em 2005, a Microsoft abriu a sétima geração com o lançamento do tão aclamado Xbox 360. E no ano seguinte, a Sony entrou com o PlayStation 3. E poucos dias depois do lançamento do PlayStation 3, a Nintendo lançou o seu famoso Nintendo Wii, o que acabou trazendo eles de volta para o cenário. E por mais que o Xbox e PlayStation já estavam entregando gráficos nível cinema, o Wii tinha uma outra proposta, um outro foco. A ideia do Wii não era ter gráficos super potentes, e sim fazer você jogar e interagir com o jogo com o seu movimento. E não só apenas usando os dedos e ficando parado. Lançando então o Wii Remote, o controle da Wii, a Nintendo conquistou milhões de jogadores no mundo inteiro, só com as movimentações. E os seus jogos casuais, né? Jogar Principalmente tênis. o jogo de esporte. Vamos jogar um tênis? O Wii Sport se tornou um dos jogos mais vendidos, acho que ele fica atrás do Tetris, porque quando você comprava o Wii via junto. Via junto. E também porque a galera ficou doida, né? Todo mundo queria jogar o Wii Sport. Esqui, fazer esqui, Box, boxe, boliche, tênis. E por causa dos novos jogos acoplados e nova jogabilidade, a Nintendo voltou firme e forte para essa batalha. E essa ideia, galera, do controle com movimento e tudo mais foi tão revolucionário que até a Sony teve que lançar o seu próprio controle parecido com o do Wii, né? De movimento e tal. Aquilo era feio demais. O PS Move, né? Com a bolinha aqui em cima. A bolinha azul parecia uma vara de fazer magia. E a Microsoft pensou, olhou e falou: vocês querem movimento? A gente não vai nem precisar de controle. Vamos lançar o Kinect. Que como o Daniel disse, galera, não precisava de controle, o aparelho ficava ali na frente, né? Só captando seus movimentos. Dançando, pegando as coisas. E isso já era suficiente para o jogo funcionar. E foi nessa geração também que os controles sem fio ganharam espaço. E a interação com a internet aumentou ainda mais com a criação dos marketplaces. Onde você podia acessar ali e comprar o seu jogo ou alguma outra ferramenta, uma DLC ou algo do tipo. E com isso, você já exclui a parte de você ir até a loja, de comprar CD, já unifica tudo no online, os videogames... Coloca tudo no HD e tal. E como nessa altura os gráficos já eram legais, né, com tudo 3D e tudo mais, o desafio era deixar o mais próximo possível da realidade, melhorando ainda mais a textura e qualidade dos gráficos, tudo isso sem sobrecarregar o sistema. Esse era o desafio que eles tinham. E nessa época os portáteis foram a Nintendo lançando o Nintendo DS, da canetinha, e a Sony com a linha de PSP. Oitava geração. Cadê a revolução? 2012 até 2020. A oitava geração começou em 2012, com o lançamento do Wii U da Nintendo. Depois tivemos o lançamento do PlayStation 4 e por último o Xbox One. Muita gente diz que essa geração não trouxe nada demais para os consoles. É aquilo, né? Nessa altura do campeonato não vai ter uma revolução, é só uma melhoria mesmo. Podemos dizer que o que entrou com força foi a jogabilidade multiplayer online, já que todo mundo joga hoje os videogames junto com alguém, não estando no mesmo lugar. E praticamente durante a sétima geração, todos os jogos eram feitos com esse propósito, para você poder jogar com alguém online, seja com uma ou várias pessoas. Mas enquanto Sony e Microsoft batiam de frente, a Nintendo sempre seguia o seu caminho, fazendo os jogos e as coisas que eles queriam. Tanto é que lançaram o Wii U, que não tinha nada a ver com o PlayStation 4 e com o Xbox One. Ele era uma evolução do Wii com uma tela sensível ao toque e também interativa. Além disso, também os gráficos melhoraram bastante, o que deixou os jogos ainda mais realistas. E aí, galera, tipo assim, não é nada tão novo, porque lá no começo, qualquer coisa era demais, né? Meu Deus do céu, o bonequinho só tinha uma cor, agora o boneco tem duas cores. Aí depois o boneco ficou 3D. Uau! Aí o boneco que era 3D e todo mal modelado, Agora tá bonito, dá pra ver a cara dele. e agora ele tá com resolução maior, entendeu? Agora a câmera gira 3D. Exato. Entendeu? Era isso, gente. Então nessa nova geração não teve nada muito revolucionário, muito diferente, a não ser os óculos de realidade virtual que também apareceram nessa geração. Isso sim foi algo novo que surgiu nessa geração. Tanto é que em 2014, a Sony revelou o projeto Morpheus, que era o óculos VR para a PlayStation 4. Que atualmente é conhecido como PlayStation VR. Nona geração, a última. 2020 e até hoje.
E assim, galera, sem muita novidade, chegamos na 9ª geração. Estamos na geração onde os consoles estão cada vez mais lapidados e os games estão entregando tudo que o usuário espera, como imagens super realistas, cenas de filme no meio do jogo, não sabe distinguir se é filme, se é jogo, se é animação, se é jogo. Menor tempo de carregamento e também a tão sonhada realidade virtual, ficando cada vez mais forte. É claro que essas tecnologias de realidade virtual estão ainda em desenvolvimento. Ainda não tem uma coisa que seja um tipo óculos bem levinho que você coloca e já vê outra fita sem precisar colocar o VR. E algumas pessoas acreditam que algo muito revolucionário a respeito da realidade virtual possa acontecer no final dessa geração. E mesmo a gente hoje em dia não sabendo o que vai acontecer na indústria dos games nos próximos anos, especialistas acreditam que até 2025 os jogos eletrônicos vão dar um grande salto. E até o momento a 9ª geração de consoles contém o PlayStation 5 e o Xbox Series X e Series S. Atualmente na 9ª geração temos apenas esses consoles. Ah, mas e o Nintendo Switch? O Nintendo Switch, o mais atual console da Nintendo e que é híbrido, na verdade é da geração passada, galera, da 8ª. E olha que interessante, galera, o Nintendo Switch, que veio lá de 2017, possui um hardware e uma qualidade gráfica bem inferior aos outros concorrentes, e ainda vem competindo com os da 9ª geração, sendo um dos videogames mais vendidos de todos os tempos. E aí que eu te pergunto, o que importa pra você? A experiência de jogar um jogo divertido ou os gráficos ultra realistas? O que você acha? Eu acho que assim, o jogo tem que ser jogo, né? Então ele precisa ser algo divertido. Quando começa a paparicar muito, filme, cutscenes, é legal, é bonito, mas o cara quer jogar. Ele não quer saber disso. Quer ver um filme, vai assistir um filme no cinema. Tem muito jogo que tá Entendeu? bonito, mas só que o cara vai jogar, tá travado. Tá ligado? Sei. Não consegue se divertir. Ou é limitado. Exato. E você aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Comente também qual será o próximo passo, qual será a próxima geração, né? O que vai ter na 10ª geração? Não sei. O que você gostaria que tivesse? Comente aí. E também... Um chip que coloca aqui e já joga na sua cabeça já. É, né? Aí, um band-aid assim, Que sabe? aí vai deixar de ser isso que a gente conhece. Se gostou então do vídeo, deixa o seu like, beleza? Se inscreva no canal se não é inscrito e envie esse vídeo para outra pessoa para poder conhecer a história dos videogames e toda a evolução, toda a história. E nós vamos ficando então por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!